Artigo 1050. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do Tribunal, na qual atuem para cumprimento do disposto nos artigos 246, parágrafo 2º e 270, parágrafo único. Artigo 1051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no artigo 246, parágrafo 1º, no prazo de 30 dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Artigo 1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2, título 4 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para certificação digital ficam convalidados ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Artigo 1054. O disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto no artigo 5, 325 e 470 da Lei 5.869. Artigo 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no artigo 924, inciso 5, inclusive as execuções em curso à data de vigência deste Código. Artigo 1057. O disposto no artigo 525, parágrafos 14 e 15, e no artigo 535, parágrafos 7 e 8, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no artigo 475-L, parágrafo 1º, e no artigo 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Artigo 1058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do artigo 840, inciso 1. Artigo 1059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4 da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016. Artigo 1060. O inciso 2º do artigo 14 da Lei 9.289 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Inciso 2. Aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos parágrafos 1º a 7 do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Artigo 1061. O parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.307, Lei de Arbitragem, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Parágrafo 3º. A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial.
Artigo 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Artigo 1063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099 continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2, da Lei nº 5.869. Artigo 1064. O caput do artigo 48 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acordo nos casos previstos no Código de Processo Civil. Artigo 1065. O artigo 50 da Lei 9.099 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Artigo 1066. O artigo 83 da Lei 9.099 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. Cabe embargos de declaração quando em sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Artigo 1067. O artigo 275 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator com a indicação do ponto que lhes deu causa. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Parágrafo 3º. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 4º. Nos tribunais, inciso 1. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente proferindo voto. Inciso 2. Não havendo julgamento, na sessão referida no inciso 1, será o recurso incluído em pauta. Inciso 3. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acordo. Parágrafo 5. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 6. Quando manifestadamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Parágrafo 7º. Na reiteração de embargo de declaração, manifestadamente protelatórios, a multa será elevada até 10 salários mínimos. Artigo 1068. O artigo 274 e o caput do artigo 2027 da Lei 10.406, Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Artigo 1069. O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente, pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas neste Código. Artigo 1070. É de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Artigo 1071. O capítulo 3 do título 5 da Lei 6.015, Lei de Registros Públicos, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 216-A. Artigo 216-A.
Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registros de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado instruído com: inciso 1, ata notarial, lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Inciso 2, planta e memorial descritivo assinado profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3, certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da pré-notação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, usucapiendo, e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador, competente pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado o seu silêncio como discordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, com a inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, usucapiendo, e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial do registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10º. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Artigo 1072. Revogam-se. Inciso 1. O artigo 22 do Decreto-Lei nº 25. Inciso 2. Os artigos 227, caput, 229, 230, 456, 1482, 1483, 1768 a 1773, da Lei nº 10.406, Código Civil.
Inciso 3. Os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12, 17 da Lei 1060. Inciso 4. Os artigos 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei 8.038. Inciso 5. Os artigos 16 a 18 da Lei 5.478. Inciso 6. O artigo 98, parágrafo 4º da Lei 12.529.